Muita gente preocupada com a alta concorrência nos leilões de imóveis e o pessoal sempre está me perguntando quais as opções, as alternativas que nós temos, né, em relação aos leilões, o que a gente pode fazer. Gente, está concorrido mesmo, é normal, né, até mesmo na época da pandemia, você viu lá que houve uma supervalorização, né, dos imóveis e uma queda brusca aí do mercado financeiro, então muita gente migrou para os leilões. E também tem muita gente já comprando para moradia, né, para casa própria, né, para residência própria, então essas pessoas estão dispostas a pagar mais. E também tem hoje investidores profissionais que estão comprando para crescimento de patrimônio. Então eles não estão muito preocupados com o lucro, eles estão preocupados com o imóvel, comprar o imóvel certo, no lugar certo, pensando já futuro, em termos de não só renda passiva, mas de negócios, né, estrategicamente. Então o mercado, logicamente, vem mudando. Agora, né, você pode e deve, né, buscar alternativas. Não vai precisar ficar ali só na questão dos leilões. Tá? Os leilões são boas oportunidades? Sim, né? Mas hoje realmente você vai ter uma certa dificuldade, dependendo do seu perfil, de comprar imóveis com uma boa margem de lucro. O que a gente busca aqui sempre, eu sempre falo, é pelo menos 30% líquido ao ano, né, com um leilão de imóveis, mas não é uma tarefa fácil hoje. Então, a pergunta é, quais são as opções, né, as alternativas para substituir os leilões? O que eu posso comprar? Que tipo de negócio eu posso fazer caso eu não consiga arrematar imóveis em leilão em razão da alta concorrência? Uma coisa que eu vou aqui recomendar para você pesquisar, estudar, é comprar créditos de bancos, tá? São créditos bancários, não de bancos, só bancos, mas de instituições financeiras regulamentadas pelo Banco Central. Então, pode ser uma sociedade de crédito, né? Pode ser uma securitizadora, um fundo de investimento. Então, tem as empresas, né? Hoje tem as entidades que são regulamentadas, autorizadas pelo Banco Central. E estas instituições financeiras, elas emprestam crédito no mercado, né, e elas formalizam esses empréstimos. Por exemplo, uma empresa precisa de um capital de giro. Ela talvez não está conseguindo nos bancos tradicionais. Então, elas vão lá na fintech, né, elas vão lá nessas sociedades de crédito, elas vão em securitizadoras, né, vão em fundos, então elas vão buscar dinheiro, né, capital em outros lugares. Essas empresas, elas estão autorizadas a emitir certos títulos, por exemplo, debêntures, né, elas podem emitir, por exemplo, uma coisa que talvez você ainda não conheça, cédula de crédito bancário. Tá? O que é uma CCB? Cédula de crédito bancário. Uma empresa ou uma pessoa física, seja lá quem for, vai no banco, pega um empréstimo e ela emite a favor da instituição financeira uma CCB, uma cédula de crédito bancário. Tá? É como se fosse uma nota promissória, tá? É uma promessa de pagamento. E o banco vai colocar nessa CCB os juros, a capitalização, tudo que foi acordado ali para aquele empréstimo. Tá? E essa CCB, ela pode ser uma CCB com ou sem garantias, ok? Então, assim, o que eu recomendo para você, você vai estudar aí, você vai pesquisar no Google, você vai ver que tem as CCBs emitidas, né? Hoje muitas securitizadoras já negociam esse tipo de ativo, então a securitizadora compra de banco e vende para investidores, tá? Isso é normal de acontecer. Então, muitas securitizadoras vendem, o banco também pode vender diretamente para pessoa física ou pessoa jurídica, porque a CCB, a cédula de crédito bancário, né, que garante, que formaliza o empréstimo, ela é circulada, ela pode ser vendida no mercado. Então, existe uma lei que regulamenta tudo isso, é a Lei 10.931 de 2004. Dá uma pesquisada aí no Google, tá, para você entender a partir do artigo 26. Você vai entender o que é uma CCB, uma cédula de crédito bancário. O que eu estou dizendo? Que se você fizer uma boa procura, né, e de repente aí caso você ache uma CCB sendo vendida, né, e onde você tem ali de juros um ganho de 30% ou mais ao ano, é melhor do que um leilão de imóveis, porque você não vai ter trabalho nenhum, tá? Nem trabalho nenhum. Porém, existe aqui um alerta, tá? Eu só recomendo você comprar
esse tipo de ativo, né, um CCB, que tenha garantia. Então, eu te falei, tem CCBs com garantias ou sem garantias. Então, procure uma CCB que tenha garantia. E de preferência, que seja uma garantia de alienação fiduciária. Aí pode ser uma alienação fiduciária de imóvel, ou de um móvel, por exemplo, que seja algo valorizado, né, que pague a dívida e tudo mais. Por que alienação fiduciária? Porque caso você tenha que cobrar essa dívida, caso, né, tenha que cobrar, você não precisa entrar judicialmente. É o que os bancos fazem nos leilões extrajudiciais, né, que são aqueles contratos de alienação fiduciária. Então, a CCB com garantia de alienação fiduciária é a mesma coisa. Você, de forma administrativa, consolida a propriedade, leva o bem ao leilão, primeiro e segundo leilão, ponto, resolve e paga toda a dívida que está lá prescrita na cédula. Tá? Agora, veja bem, por ser uma instituição financeira, essas entidades não têm limite de juros, não tem problema de capitalização. Então, de repente, você vai pegar uma cédula pagando aí 2,5%, 3% ao mês, né? Que seja 2, 2,10%, né? São juros capitalizados. Ah, mas pode? Lógico que pode, porque é uma instituição financeira e hoje no Brasil os bancos, né, ou as instituições financeiras podem cobrar juros, os juros são livres e a capitalização pode ser mensal. Então, o que acontece? O banco, ele cria esse título, que ele empresta dinheiro e depois ele vende. Não são todos que vendem, mas se você fizer uma boa busca, você vai achar aí CCB, né, pagando bem. Então, isso vai te dar possivelmente um lucro maior do que você tem nos leilões, sem o risco dos leilões, da demora, da venda, né, daquela discussão judicial, aquelas coisas a gente já sabe que pode acontecer no caso de você comprar imóveis em leilões. No caso desses títulos, você simplesmente compra, espera a data de vencimento, ok? Espera a data de vencimento e está com garantia. Não vai comprar CCB sem garantia, eu não compraria, a menos que seja de uma instituição muito grande, muito renomada, forte já, né, que ela já tem um bom patrimônio, ok. Mas nesse caso, ela vai vender para você, né? Mas aí, quer dizer, a partir do momento que ela te vende, ou ela vai ceder para você a CCB, e o banco pode fazer isso, aí você passa o seu credor. O banco já não se responsabiliza mais pela cédula, quando ela faz o termo de cessão para você, que é o investidor. Então, nesse caso, por isso que eu disse para você, compre somente uma CCB que tenha garantia, que seja uma CCB com garantia de alienação fiduciária para você evitar discussão judicial, se caso precisar. Então, esse tipo de título, ele rende mais do que um leilão, do que um imóvel, né, que você compra em leilão. Aí tem a mesma garantia, um imóvel ou um bem, né, que tenha liquidez, é o que interessa, um bem que tenha liquidez, que esteja tudo dentro da lei 10.931 de 2004. Se seguir todos ali os critérios, você vai ver qual é a taxa de juros, né? Você vai ver a questão da garantia, que eu falei, seria bom a garantia de alienação fiduciária, e uma coisa que é importante nesse tipo de título. Esse título, ele é circulável. Quer dizer, você pode comprar de uma securitizadora, você pode comprar de um banco que esteja vendendo e tal, e você pode vender a qualquer momento. Você pode passar para uma outra pessoa, tanto física como jurídica. Você pode endossar, né? Você pode endossar, transferir essa CCB para uma outra pessoa, né? E colocar o seu valor lá, né? Com certo deságio e tal, e aí você antecipa também. Então, ela é totalmente circulável, né? E você pode vender, né, para quem você quiser. Então, possivelmente você não conhece ainda essa possibilidade, tá? Eu já venho estudando e vendo e já executando algumas coisas aí há algum tempo. Eu estou te dando essa dica, essa recomendação aqui. Pesquise sobre cédula de crédito bancário. Como comprar esse tipo de título, desde que você veja que a taxa de juros supera ou pelo menos iguala, né, ao valor, a taxa que você ganharia no leilão, né, comprando um imóvel em leilão, tá? 30% ou mais ao ano, ok? 30% ou mais ao ano você está fazendo excelente negócio, ainda mais se estiver praticamente com garantia. Não tem isso, cara, simplesmente, né? E o bom é que se você tiver que consolidar a propriedade e vender esse bem, você vai ver que o bem está com valor, né, maior do que a dívida, né? E você pode vender em segundo leilão pelo valor da dívida, tá certo? Então, aqueles juros, eles vão ser aplicados até
o pagamento. Você não tem como perder, né? Porque você tem juros correndo mensal lá, que seja 2,5% correndo, né, todos os meses lá, e vai ser contabilizado isso daí, né, no final. Então, a cédula, ela tem um prazo. Então tem todo tipo, né? Então, às vezes tem cédula que paga mensal, tem cédula que tem de 12 meses, de 36, de 24, tem várias. Então você vê aquela que seja mais lucrativa. Então esse é um tipo de instrumento, um tipo de ativo que é seguro, tá bem? Bastante seguro, desde que tenha, logicamente, a garantia. Bom, se você quiser saber mais sobre a cédula de crédito bancário, você vai me chamar aqui no WhatsApp, aqui na descrição, algum lugar aqui vai ter o contato para você entender melhor, tá, sobre a cédula de crédito bancário. Eu tenho algumas sugestões específicas caso você tenha interesse em fazer compra de cédula de crédito bancário, ok? Então, existem possibilidades, né, e como eu falei, você só vai comprar se tiver garantia e se os juros, né, forem iguais ou superiores ao que você ganharia com os leilões de imóveis se tudo desse certo, se você comprasse bem, né, o leilão, ou seja, 30% ao ano ou mais, ok? É a minha recomendação para você em uma opção alternativa aos leilões, com muito menos trabalho, com ganho e segurança, tá bom? Então pense nisso daí, se for interessante para você, clica aqui, me chama, eu vou te dar algumas sugestões a mais, tá? A gente conversa no WhatsApp, eu vou te dar algumas informações a mais, caso você realmente tenha interesse em conhecer e entrar, né, para esse outro tipo de negócio altamente lucrativo e seguro, ok? Me chama aqui e a gente conversa mais depois.